TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindos a mais um programa da Muscular. Eu sou Alexandre Negão e hoje estamos aqui na Cern, que é a nossa nova patrocinadora. Eu estou hoje aqui com o Cássio, que é proprietário da Cern Nutrition, tá? O Cássio é engenheiro de alimentos, tá? Eu estou aqui também com a Pamela, que trabalha aqui na loja de Lajeado, e que o Bruno, que é o gerente aqui da loja de Lajeado. Tá? A gente vai conversar um pouco, pessoal, sobre suplementação, principalmente a questão das proteínas, tá? Que hoje são utilizadas na musculação, né? As proteínas mais utilizadas, como o whey protein, hoje temos os diferentes tipos de whey protein, 3W, concentrada, hidrolisada, né? Então o assunto vai ser hoje proteínas utilizadas na musculação. Cássio, eu queria que tu falasse para nós então um pouquinho sobre as proteínas. Qual é as principais diferenças que existem hoje sobre proteínas no mercado nacional e no mercado internacional? Olá pessoal, Alexandre, obrigado pela oportunidade de estar participando do vídeo de vocês, que já é o maior sucesso aqui na região. E é muito interessante a gente explicar sobre as diferenças de proteína. No Brasil ainda o uso de suplemento ele se tornou um tabu porque as pessoas ainda não sabem o uso correto do tipo de suplementação, né? Então, o principal deles é o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Então, depois que se fabrica o queijo a partir do leite, sobra aquela água branca no final, que é o soro do leite. A indústria farmacêutica, então, ela faz uma filtragem, uma secagem dessa água, e nós temos a primeira forma de whey protein, que é o whey protein concentrada, que ela carrega consigo partículas de carboidrato e gordura, e a absorção dela, então, ela se torna mais lenta. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, desse pote grande aqui, né? É uma proteína da probiótica, ela é um 100% pure whey e ela é 100% proteína concentrada, com uma absorção mais lenta, né? Então ela é uma proteína indicada geralmente para períodos em que tu vai ter um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, né? Ela tem uma aquela dieta mais adequada, mais organizada. Exatamente. Então se quiser, mas não tem tempo de comer a proteína concentrada, ela acaba tendo uma absorção mais lenta e ela não é tão indicada para o pós-treino, né? Depois nós vamos ver que tipo de whey a gente indica para o pós-treino. Então a indústria farmacêutica, depois que ela tem a proteína concentrada, ela tem um processo que se chama de isolamento por troca iônica. Então a gente retira só a proteína, isola só a proteína, então tu vai ter a proteína isolada. Então ela vem com concentrações de até 95% de proteína dentro da whey. Então a absorção dela se torna muito mais rápida. Cientificamente comprovado hoje, o período onde tu tem maior absorção de nutrientes é 1 hora depois do treino. Então para quem visa definição muscular e ganho de massa, a proteína isolada ela é uma excelente opção para ser tomada depois do treino. Vou pegar aqui um pote, de novo, da probiótica, né? Então quando a gente enxerga o rótulo com ISO na frente, geralmente é uma proteína isolada de altíssima absorção, né? Então ela vem com baixíssimo teor de carboidrato ou quase zero, né, nos potes de whey, e ela é geralmente indicada para ser tomada depois do treino. Uma outra opção que eu trouxe aqui é a proteína isolada da Universal, né? É uma proteína 100% matéria-prima importada, americana, né? Já é uma marca muito conceituada e, como vocês podem ver também, sempre vem com uma designação isolada na frente dos potes, tá? E aí, quando a gente tem a proteína isolada, depois nós vamos ir para a terceira forma de proteína. Quando eu tenho a proteína isolada, eu posso fazer um processo de hidrólise e quebrar as moléculas dela e ter a proteína hidrolisada. Então vai ser uma proteína com absorção mais rápida ainda do que a proteína isolada. Então são as três formas de proteína: a concentrada, a isolada e a hidrolisada. Eu vou pegar aqui, o Bruno está me alcançando, um pote de proteína hidrolisada da probiótica, ela também é sempre designada no rótulo, né? Hidrolisada, com absorção extremamente rápida. Então, geralmente no verão, né, quando o pessoal quer definição muscular,
não quer embaçar, como a gente fala, a musculatura, né? Sempre é preferível escolher por proteínas isoladas e hidrolisadas. Aí eu pergunto para vocês, né? Quando eu enxergo um pote com 3W, aí o que acontece? Vou pegar um pote aqui designado 3-whey. Então, o que designa um pote quando tem escrito 3-whey? Que tem os 3 tipos de proteína: a concentrada, a isolada e a hidrolisada. Para quem nunca suplementou, a gente sempre indica para começar com uma 3W. Ela tem baixo teor de carboidrato e já tem os 3 tipos de proteína dentro do mesmo pote, com um valor razoavelmente bom para quem nunca suplementou, né? Então a gente vê então os 3 tipos de proteína, né? E por último, então, a gente começa a encontrar potes que às vezes tem 4W, 5W. O que significa? Também são os 3 tipos de proteína, mas eles variam o processo da isolada e variam o processo de extração da concentrada. Então acabam tendo mais 2 tipos de proteínas oriundas também da concentrada, isolada e hidrolisada. Então um exemplo é um pote de 5W. Vou pegar aqui, a gente tem como exemplo da probiótica, né? Também quando a gente chega 5-whey é porque a gente então tem 5 tipos de proteína, né? Então eles variam os processos geralmente da concentrada e da isolada, tá? Então aqui principalmente isso é o whey protein, né, Alexandre? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação às vezes de whey protein com hipercalórico, que são produtos que vêm... É o que eu ia te perguntar, Cássio, assim, ó, hoje tu vê no mercado aí um boom de suplementação, tu vê suplemento vendido em farmácia, né? Às vezes as pessoas vendem o suplemento como sendo proteico, né? E tu vai ver lá a concentração proteica é baixíssima, né? A quantidade de suplementação tem que ser tomada um absurdo, né? E tu tem uma dieta proteica baixa, vamos dizer assim, né? O que tem para falar assim, a diferenciação entre hipercalórico e proteína isolada, proteína concentrada? O hipercalórico, ele é um suplemento que deve ser utilizado para usuários que querem ganho de peso, né? Que querem ganho de peso e volume muscular. Esse peso indiferente de ser magro ou gordo. Exatamente. Né? A gente deve ter várias situações, né, na academia, claro, de pessoas que são muito magras, né, que têm um metabolismo muito acelerado e que necessitam, então, tomar um hipercalórico para auxiliar no ganho de peso. Agora, para uma pessoa que já está com sobrepeso, que não precisa de uma ingestão alta de carboidrato, ela tem que partir para o whey protein. Por isso que às vezes eu vou numa farmácia, que legal, comprei uma whey por R$70, né? Então você já tem que abrir o olho, porque a quantidade de carboidrato do hipercalórico, ele chega a ser de 80% a 90% nesse pote. Então tu vê que a qualidade da proteína é muito baixa. Então o hipercalórico, né, vou trazer um exemplo aqui do maçanitro, da probiótica também. Eles geralmente vêm em potes maiores, né? De 3 quilos. A quantidade é maior que tu vai tomar também. Exatamente, a quantidade é maior e ele tem uma concentração de carboidrato muito maior do que proteína. Sempre lembrando que o carboidrato ele vai ser a primeira opção de fonte energética do corpo humano, né? E a proteína ela sempre vai servir para a reconstituição de fibra muscular. Então muito cuidado, né? Não vão comprar hipercalórico achando que é o whey protein. A whey ela sempre vai ter um valor agregado e um preço maior, né? Claro. Outra coisa que eu ia te perguntar, a questão do hipercalórico em dieta para perda de peso, por exemplo, assim, ó, de substituição de refeição. O cara está querendo fazer uma dieta, chega no almoço, vou tomar um hipercalórico. O que tu aconselha nesse caso? O hipercalórico tem todas as propriedades necessárias, ele substitui mesmo uma refeição? Não, ele não substitui. Se a gente for ver a nutrição em si, né, nenhum suplemento hoje ele substitui 100% a alimentação. Então, se tu estiver numa dieta de perda de peso, não é indicado tomar um hipercalórico. Tem que ir para outras estratégias nutricionais, né, para alimentos que vão te dar mais saciedade, porque o hipercalórico ele não vai te dar um poder de saciedade adequado, né? Então, existem também, na forma de suplementos shakes, que substituem a refeição, ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais, que vão ser opções mais completas do que o hipercalórico. O hipercalórico é específico para quem quer ganho de peso, né? Então, a gente vê hoje a galera usando o hipercalórico substituindo refeição, até por questão de preço, exatamente, né? Questão de o suplemento ele ser mais
mais viável, né, em relação a uma proteína. Exato. Né? E eu acho errado, né? Eu acho que a questão toda, a gente tem que deixar claro que a suplementação ela é um auxiliar na tua dieta. Exatamente. Né? Eu acho que tu tem que ter uma dieta sólida e suplementar, né, de acordo com a tua intensidade de treino também. Que a gente sempre fala, né? O gatilho, onde que eu vou começar a construir o corpo? É a partir da alimentação, né? Então eu regulo a alimentação e o suplemento, ele vai dar o pulo do gato no teu corpo, ele vai fazer o up e vai te dar toda a estratégia estética que tu precisa para delinear o corpo. Mas o gatilho tem que ser a alimentação. A pessoa pode gastar R$1.000 em suplementação, mas se ela não tiver... Se ela não treinar... Exatamente, o resultado não vai aparecer. O que eu vejo hoje também é essa questão. O pessoal está investindo horrores em suplementação e está deixando de lado a dieta, está substituindo a alimentação sólida pelo suplemento. Né? E o treino é aquele mesmo treino que ele fazia há 2, 3 anos atrás. Né? O treino não muda, o treino não evolui. Né? Eu como educador físico, né, eu acho que eu tenho que também puxar para o meu lado a brasa e dizer que se não treinar sério, não tem suplemento que faça milagre. Né? Se querer dizer, porque eu tomo uma proteína isolada de R$200 e eu vou ganhar 1 kg de massa magra por mês. Não vai ganhar. Né? Que fique claro isso, não vai ganhar. Se não treinar, se não se cuidar, todos os outros fatores que influenciam no anabolismo muscular, né? Principalmente evitando o catabolismo, eu digo assim, que é ter ser regrado na questão da alimentação, ser regrado na questão do sono e ser regrado no treino, né? É isso que vai proporcionar um melhor anabolismo, né? Perfeito. Né? Então a gente tem aí hoje no mercado esse boom de suplementação, coisas que estão aí para te ajudar. Né? Eu acho que o suplemento ele entra para te ajudar no teu ganho, né? no teu objetivo e nos teus resultados. Até porque a gente tem que ser muito sincero com os usuários, né? O suplemento ele não vai fazer nenhum milagre, porque a pessoa compra o suplemento colocando toda a esperança do corpo dela naquele suplemento, só que ela tem que estar com a dieta ajustada. Né? Por isso que na SEB a gente sempre enfatiza muito, né? A pessoa com sobrepeso que quer emagrecer tomando termogênico, que a gente nem vai entrar hoje naquela questão, só que ela precisa ajustar. A gente tem assunto para falar, 20 programas, se a gente fosse pegar um assunto suplemento por vez aqui, por exemplo, o hipercalórico, a proteína, hoje tem os termogênicos, os pré-treinos, né? A questão toda hoje de vitaminas que estão hoje entrando no mercado e que vem aí com uma propaganda gigantesca por trás disso, né? Exato. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado no falar sobre isso, né? Por isso que eu estou com um cara que fala sério sobre o negócio, que entende do negócio, né? Que é o caso. Né? Então a gente tenta passar uma informação assim, para o pessoal que está começando a treinar, para o pessoal que já treina, para ter um pouquinho mais de cuidado, né? E não focar só no suplemento, né? Focar nas outras variáveis que interferem também no treinamento e que interferem no resultado. Perfeito. Então tá jóia. Muito obrigado, Alexandre, pela participação aí no programa. Espero que nos próximos a gente consiga auxiliar mais o pessoal aí. Tá certo, então. Olha, eu vou agradecer então ao Cássio, a Pâmela, ao Bruno que faz um trabalho bem legal lá na nossa academia, né? A gente também está com toda a linha de suplementos da Seven hoje dentro da muscular, tá? Então assim, a gente fez uma parceria bacana aí para esse ano agora, que está se iniciando. A gente vai gravar mais programas, falar um pouco mais sobre suplementação, mas o foco ainda do programa muscular é treinamento e é melhora de performance naquilo que você faz. Obrigado e até o próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.